Ele nunca vai andar. As palavras do Dr. Henrique Carvalho ecoaram pelo luxuoso consultório como uma sentença definitiva. O neurologista mais respeitado de São Paulo ajustou os óculos de grau e observou os exames espalhados sobre a mesa de mogno, enquanto o silêncio pesado pairava no ar condicionado. Eduardo Mendonça sentiu as mãos tremerem imperceptivelmente. Aos 42 anos, o empresário que comandava um império imobiliário nunca havia se sentido tão impotente. Ao seu lado, Patrícia segurava com força a mão do marido, os olhos verdes marejados de lágrimas contidas. Doutor, o senhor tem certeza absoluta? A voz de Eduardo saiu mais rouca que o normal. Não existe nenhuma possibilidade, nenhum tratamento experimental. Dr. Carvalho suspirou profundamente, retirando os óculos para limpá-los com movimentos lentos e precisos. Em seus 40 anos de profissão, havia dado muitas notícias difíceis, mas nunca se acostumara completamente. Senhor Mendonça, eu entendo perfeitamente a angústia de vocês. Gabriel é uma criança linda e inteligente, isso é inegável, mas os exames são categóricos. Ele apontou para as imagens do cérebro projetadas no monitor. A lesão no córtex motor é extensa demais. A paralisia cerebral que o Gabriel desenvolveu após o parto complicado afetou irreversivelmente as áreas responsáveis pelo movimento das pernas. Patrícia soluçou baixinho, escondendo o rosto nas mãos. Eduardo a envolveu com o braço, tentando ser forte pelos dois, mas por dentro sentia seu mundo desmoronar. Existem cadeiras de rodas excelentes hoje em dia, continuou o médico, tentando soar otimista. Gabriel pode ter uma vida plena, estudar, trabalhar no futuro, mas caminhar, isso jamais acontecerá. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento de 2 cômodos no bairro de Cidade Tiradentes, Clara Santos terminava de arrumar suas poucas roupas em uma mala surrada. Aos 24 anos, a jovem morena de olhos castanhos expressivos havia trabalhado como babá para 3 famílias diferentes, sempre recebendo excelentes referências. Tem certeza que é uma boa ideia, filha? Perguntou seu João, observando a filha do sofá remendado da pequena sala. O aposentado de 65 anos mancava levemente da perna esquerda desde um acidente de trabalho anos atrás. Clara sorriu com ternura, ajeitando uma mecha do cabelo cacheado atrás da orelha. Pai, essa oportunidade pode mudar nossa vida. O salário é 3 vezes maior que qualquer coisa que eu já ganhei. Mas são pessoas muito ricas, Clara. Gente diferente da gente. Às vezes eles... Seu João hesitou, escolhendo as palavras. Às vezes eles não tratam pessoas como nós com o respeito que merecemos. Eu sei me cuidar, pai. E além disso, é para cuidar de uma criança especial. Você sabe como eu sou com crianças. Clara sentou-se ao lado do pai, pegando sua mão calejada entre as suas. É um menino de 3 anos que precisa de cuidados especiais. Eu sinto que posso fazer a diferença na vida dele. Seu João suspirou. Conhecia a determinação da filha, herdada da esposa que partiram cedo demais. Clara sempre tivera um dom especial com crianças, uma paciência infinita e um carinho genuíno que fazia qualquer criança se apaixonar por ela. Está bem, minha filha. Mas promete que qualquer problema, você volta para casa? Prometo, pai. Na manhã seguinte, Clara desceu do ônibus na Avenida Faria Lima, observando deslumbrada os prédios espelhados que se erguiam como torres de cristal contra o céu azul de São Paulo. Nunca havia estado naquela região da cidade onde cada metro quadrado custava mais que a casa inteira onde cresceu. O endereço a levou até um prédio residencial de luxo, com portaria de mármore e jardins perfeitamente cuidados. O porteiro, um homem elegante de uniforme impecável, a observou de cima a baixo antes de anunciar sua chegada. Apartamento cobertura, 25º andar, informou friamente, entregando-lhe um cartão de visitante. O elevador subiu silenciosamente e Clara sentiu um frio no estômago. Não era nervosismo,
por estar em um lugar tão luxuoso, mas sim uma ansiedade genuína para conhecer a criança que cuidaria. Durante a entrevista telefônica, a senhora Patrícia havia mencionado apenas que o filho tinha necessidades especiais, sem entrar em detalhes. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma mulher elegante de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, a recebeu com um sorriso cortês, mas distante. Você deve ser Clara. Eu sou Rosa, a governanta da família Mendonça. Entre, por favor. Clara adentrou o apartamento e sentiu como se tivesse entrado em uma revista de decoração. O piso de mármore brilhava sob lustres de cristal. Quadros de artistas famosos adornavam as paredes. E uma vista deslumbrante de São Paulo se estendia através de janelas, do chão ao teto. Impressionante, não é? Comentou Dona Rosa, notando o olhar admirado da jovem. Os senhores têm muito bom gosto. É realmente lindo, murmurou Clara, ainda processando a magnitude da riqueza que a cercava. Senhora Patrícia está no quarto do Gabriel. Ela quer conhecê-la antes de apresentá-la à criança. Rosa guiou Clara por um corredor largo decorado com fotografias da família. Uma coisa, Clara, o menino tem uma condição delicada. Os senhores estão passando por um momento muito difícil. Antes que Clara pudesse perguntar mais detalhes, chegaram a uma porta entreaberta. Rosa bateu delicadamente. Senhora Patrícia, a nova babá chegou. Entre, por favor. Clara adentrou o quarto e imediatamente sua atenção foi capturada pela decoração lúdica e colorida, completamente diferente da sobriedade do resto do apartamento. Brinquedos educativos ocupavam prateleiras organizadas. Um cantinho de leitura com almofadas macias convidava a imaginação. E desenhos infantis decoravam uma parede inteira. No centro do ambiente, sentada em uma poltrona ao lado de uma cama adaptada, estava Patrícia Mendonça. Mesmo com os olhos inchados de choro, era impossível não notar sua beleza natural e elegância. Ela segurava a mão de um menino pequeno que dormia tranquilamente. Clara, Patrícia se levantou, ajeitando o vestido de seda. Obrigada por aceitar o trabalho. Eu espero que você entenda que nossa situação é um pouco complicada. Clara se aproximou lentamente, os olhos fixos no menino dormindo. Gabriel tinha cabelos castanhos claros, bochechas rosadas e uma expressão angelical. Suas perninhas magras repousavam imóveis sobre a colcha azul. Ele é lindo, murmurou Clara sinceramente, sentindo o coração se apertar de ternura. Gabriel nasceu com paralisia cerebral, Patrícia explicou, a voz quebrando ligeiramente. Ontem recebemos a confirmação definitiva dos médicos. Ele nunca vai conseguir andar, Clara. Nunca. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto da mãe abatida. Clara sentiu um impulso irresistível de consolá-la, mas manteve a discrição profissional. Senhora Patrícia, eu entendo que deve ser muito difícil, mas eu quero que saiba que farei tudo, absolutamente tudo que estiver ao meu alcance para cuidar bem do Gabriel. Patrícia a observou com atenção. Havia algo na voz da jovem babá, uma determinação serena que a tranquilizou momentaneamente. Você tem experiência com crianças especiais? Clara hesitou por um segundo. Tenho experiência com crianças que precisam de cuidados especiais. Sim, e eu acredito que cada criança tem seu próprio potencial, suas próprias possibilidades. Naquele momento, Gabriel abriu os olhinhos castanhos, ainda sonolento. Ao ver um rosto estranho, franziu levemente as sobrancelhas. Oi, Gabriel! Clara se abaixou até ficar na altura dele, sorrindo com naturalidade. Meu nome é Clara. Eu vim aqui para ser sua amiga. O menino a observou com curiosidade, sem medo. Havia algo no sorriso e na voz suave de Clara que o deixou à vontade. Clara vai cuidar de você a partir de hoje, meu amor, explicou Patrícia, acariciando os cabelos do filho. Ana, ela vai brincar com você, contar histórias. E vamos fazer muitas aventuras juntos, complementou Clara, estendendo a mão para Gabriel.
Pode ser? Para a surpresa de Patrícia, o menino esticou a mãozinha pequena e tocou os dedos de Clara, esboçando um sorriso tímido. Acho que vocês vão se dar muito bem, comentou Patrícia, sentindo uma ponta de esperança que há muito não experimentava. Do corredor, Eduardo Mendonça observou a cena através da porta entreaberta. Havia chegado do escritório mais cedo que o habitual, curioso para conhecer a nova funcionária. O que viu o intrigou. Uma jovem simples, sem ares de superioridade ou pena exagerada, tratando seu filho com naturalidade absoluta. Senhor Eduardo? Rosa se aproximou discretamente. Quer que eu chame a senhorita Clara para se apresentar? Não, Eduardo murmurou, continuando a observar. Mas deixe eles se conhecerem primeiro. Clara havia sentado no chão ao lado da cama, na altura de Gabriel, e começado a conversar com ele sobre seus brinquedos favoritos. A criança, que geralmente demorava para se aquecer com pessoas novas, parecia completamente à vontade. Você gosta de carrinhos, Gabriel? Perguntou Clara, pegando um pequeno carro de brinquedo. Eu também gosto muito. Quando eu era pequena, brincava com os carrinhos do meu primo. Eu tenho muitos carrinhos, respondeu Gabriel com a voz melodiosa típica de criança de 3 anos. Mas eles andam e eu não ando. O comentário inocente fez Patrícia engolir em seco, mas Clara manteve a naturalidade. Sabe o que eu acho, Gabriel? Acho que cada pessoa tem sua própria forma especial de se mover pelo mundo. Algumas pessoas andam, outras correm, outras usam cadeira de rodas. O importante é onde nosso coração quer ir. Gabriel inclinou a cabecinha, processando as palavras. Meu coração quer ir para o jardim, disse ele, apontando para a janela. Mas mamãe fica triste quando eu falo do jardim. Clara olhou rapidamente para Patrícia, que desviou o olhar. Por que sua mãe fica triste? Porque eu não posso brincar lá fora como os outros meninos. Clara sentiu o coração se apertar. Levantou-se e se dirigiu à janela, observando o belo jardim do prédio lá embaixo, com playground colorido e muito espaço verde. Gabriel, posso te fazer uma pergunta muito importante? O menino acenou com a cabeça. Você quer mesmo ir ao jardim? Quero! Então nós vamos encontrar um jeito, Clara declarou com convicção. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas eu prometo que vamos encontrar um jeito de você brincar no jardim. Patrícia se levantou abruptamente, o rosto pálido. Clara, eu agradeço sua boa vontade, mas os médicos foram muito claros. Gabriel não tem condições de... Senhora Patrícia, Clara a interrompeu respeitosamente. Eu não sou médica e jamais questionaria um diagnóstico profissional. Mas eu acredito que sempre podemos encontrar formas de uma criança viver da melhor maneira possível dentro de suas limitações. Eduardo escolheu aquele momento para entrar no quarto. Alto, elegante, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos azuis penetrantes, sua presença imponente fez Clara se endireitar instintivamente. Papai! Gabriel sorriu ao ver o pai. Oi, campeão! Eduardo se aproximou da cama, beijando a testa do filho antes de se dirigir a Clara. Você deve ser Clara Santos. Sim, senhor. Muito prazer em conhecê-lo. Eduardo a estudou por alguns segundos. Clara manteve o olhar firme, sem intimidação, mas com o respeito adequado. Ouvi você prometendo levar meu filho ao jardim. A tensão no quarto se tornou palpável. Patrícia segurou a respiração. Senhor Eduardo, Gabriel. Eduardo se dirigiu ao filho. Você gostaria de conhecer o jardim? Muito, papai. A Clara disse que vai encontrar um jeito. Eduardo observou o entusiasmo genuíno no rosto do filho, algo que não via há meses. Depois, dirigiu novamente o olhar para Clara. Moça, você entende que meu filho tem limitações físicas permanentes? Entendo perfeitamente, senhor. E ainda assim, faz promessas que pode não conseguir cumprir. Clara respirou fundo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Senhor Eduardo, eu não prometi que Gabriel iria correr pelo jardim. Prometi que encontraríamos uma forma dele brincar lá. Existem muitas possibilidades que respeitam completamente as limitações médicas.
Eduardo ficou em silêncio por longos segundos, processando a resposta. Havia algo na postura da jovem babá que o intrigava. Não era arrogância, mas sim uma confiança serena que contrastava com sua origem humilde. Está bem, disse finalmente. Você tem uma semana de experiência. Se conseguir fazer meu filho sorrir metade do que ele sorriu nos últimos 5 minutos, o emprego é seu. Clara sentiu um alívio enorme, mas manteve a compostura profissional. Obrigada pela oportunidade, Sr. Eduardo. Não vou decepcioná-los. Esperamos que não. À noite, depois que Gabriel adormeceu, Clara organizou suas coisas no quarto de empregada que lhe fora destinado. Era simples, mas limpo e confortável, muito melhor que muitos lugares onde havia morado. Antes de dormir, pegou seu celular e ligou para o pai. Pai, sou eu. Já estou instalada. E como são eles, ô filha? Clara olhou pela pequena janela do quarto, vendo as luzes da cidade se estenderem até o horizonte. São pessoas feridas, pai, muito feridas. O menino é um anjo, mas a família toda está sofrendo muito. E você acha que pode ajudar? Clara pensou no sorriso de Gabriel, na dor nos olhos de Patrícia, na dureza mascarando vulnerabilidade em Eduardo. Eu vou tentar, pai. Eu vou tentar muito. Do outro lado do apartamento, Eduardo estava em seu escritório particular, revisando contratos quando Patrícia entrou usando um hobby de seda. O que você achou dela? Perguntou, sentando-se na poltrona em frente à mesa do marido. Eduardo pousou os documentos e observou a esposa. Patrícia estava mais bonita do que há meses, como se uma pequena centelha de esperança tivesse reacendido em seus olhos. É diferente das outras. Tem algo nela, uma determinação que não consigo definir. Gabriel gostou muito dela. Há meses não o vejo tão animado. Foi isso que me chamou a atenção. Eduardo se recostou na cadeira. Patrícia, você não acha que estamos criando falsas esperanças? Dr. Carvalho foi categórico. Patrícia suspirou, brincando com a aliança no dedo. Eduardo, nosso filho passou os últimos meses entre médicos, fisioterapeutas e terapeutas. Todos profissionais excelentes, mas todos olhando para ele como um caso clínico. Pela primeira vez, alguém olhou para Gabriel como uma criança normal. Mas ele não é uma criança normal, Patrícia, e fingir que é pode ser prejudicial. Eu não estou falando de fingir, estou falando de dar a ele a chance de ser feliz, dentro das possibilidades dele. Eduardo ficou em silêncio, pensando. Como empresário bem-sucedido, estava acostumado a lidar com fatos concretos, números, realidades tangíveis. Mas como pai, uma parte dele queria desesperadamente acreditar que ainda havia esperança para seu filho. Vamos ver como ela se sai na primeira semana, decidiu finalmente. No quarto ao lado, Gabriel dormia tranquilamente, sonhando com jardins ensolarados e uma nova amiga de sorriso caloroso que prometera encontrar um jeito de tornar seus sonhos possíveis. Clara, deitada em sua nova cama, olhava para o teto pensando no desafio que tinha pela frente. Não havia mentido para os patrões. Realmente acreditava que sempre havia possibilidades para uma criança ser feliz. Mas sabia que seria necessário muito mais que boa vontade. Discretamente, pegou seu celular e abriu um aplicativo de estudos que mantinha desde a faculdade incompleta. Havia algumas coisas que precisava pesquisar sobre paralisia cerebral, fisioterapia infantil e desenvolvimento motor. Se Gabriel sonhava em brincar no jardim, Clara faria tudo ao seu alcance para tornar esse sonho realidade, mesmo que isso significasse desafiar as expectativas de uma família milionária e as sentenças definitivas da medicina. A lua cheia iluminava São Paulo através da janela, testemunhando o início de uma jornada que mudaria para sempre a vida de todos naquela casa luxuosa, especialmente a de um menininho de 3 anos que ousava sonhar em andar. A primeira semana de Clara na casa dos Mendonça transcorreu como uma dança delicada entre esperança e ceticismo. Todas as manhãs,
Ela chegava ao quarto de Gabriel com um sorriso genuíno e uma energia contagiante que fazia o menino esquecer, pelo menos temporariamente, suas limitações. Bom dia, meu príncipe! Clara entrava sempre cantarolando uma música suave, abrindo as cortinas para deixar o sol dourado de São Paulo inundar o ambiente. Como foi a noite? Sonhou com alguma aventura? Gabriel sempre a recebia com os olhos brilhantes, ansioso pelos jogos e brincadeiras que Clara inventava. Ela tinha um dom especial para transformar exercícios de fisioterapia em diversão, fazendo com que os alongamentos prescritos pela terapeuta Marina se tornassem treinos de super-herói ou dança dos ursinhos. Clara, você acha que eu vou conseguir andar um dia? A pergunta saiu inocente dos lábios de Gabriel durante uma manhã de quinta-feira, enquanto ela o ajudava com exercícios de fortalecimento. Clara pausou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Gabriel, você sabe que seu corpinho é especial, né? Às vezes, as perninhas não funcionam como a gente gostaria, mas isso não significa que você não pode se mover pelo mundo. Mas eu queria correr como os meninos da televisão. E quem disse que correr é a única forma de ser rápido e forte? Clara se sentou ao lado dele na cama adaptada. Você já ouviu falar de pilotos de corrida? Eles vão super rápido, mas sentados e mergulhadores. Eles voam embaixo de água. Os olhos de Gabriel se iluminaram com a possibilidade. Clara sempre conseguia transformar suas limitações em algo menos assustador, mais cheio de possibilidades. Do outro lado do corredor, Patrícia observava essas interações diárias com sentimentos conflitantes. Por um lado, o coração de mãe se aquecia ao ver Gabriel tão feliz e animado. Por outro, temia que Clara estivesse criando expectativas irreais que só resultariam em mais dor no futuro. Dona Rosa, Patrícia chamou a governanta durante o café da manhã. Como você vê essa proximidade entre Clara e Gabriel? Rosa, que estava organizando as flores do arranjo central da mesa, pausou seus movimentos. Aos 60 anos, a governanta havia trabalhado para famílias ricas por décadas e desenvolvera um instinto apurado para pessoas. Senhora Patrícia, posso falar com franqueza? Por favor. A menina tem algo especial. Não é só carinho. É como se ela enxergasse coisas que os outros não veem. Rosa se aproximou, baixando a voz. Ontem eu a vi pesquisando no celular sobre paralisia cerebral, exercícios para crianças, até às 2 da manhã. Patrícia ergueu as sobrancelhas. Surpresa. Pesquisando? Sim, senhora. E não era qualquer pesquisa. Ela estava lendo artigos médicos, vendo vídeos de fisioterapia. A moça está estudando para cuidar melhor do Gabriel. Essa informação deixou Patrícia pensativa. A maioria das babás que haviam contratado anteriormente cumpriam suas obrigações básicas, mas Clara parecia genuinamente investida no bem-estar de Gabriel de uma forma que ia além do profissional. Enquanto isso, no escritório do 20º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, Eduardo Mendonça tentava se concentrar em uma importante reunião de negócios, mas sua mente insistia em vagar para casa. Senhor Mendonça, a voz do sócio o trouxe de volta à realidade. O senhor aprova os termos do contrato? Desculpem, podem repetir a última parte? Eduardo se forçou a focar nos números projetados na tela, mas era inútil. Nos últimos dias, sempre que chegava em casa, encontrava Gabriel contando animadamente sobre as aventuras do dia com Clara. Era a primeira vez em meses que seu filho demonstrava tamanha alegria, e isso o deixava simultaneamente grato e apreensivo. Cancelem minhas reuniões da tarde, decidiu impulsivamente. Preciso resolver algo importante. De volta ao apartamento, Eduardo chegou mais cedo que o habitual e seguiu diretamente para o quarto de Gabriel. O que encontrou o fez parar na soleira da porta. Clara estava sentada no chão com Gabriel em seu colo, ambos cercados por livros infantis, brinquedos educativos e
algo que Eduardo não esperava ver. Uma pequena prancha de madeira inclinada, almofadas de apoio e faixas elásticas coloridas. Isso mesmo, Gabriel. Agora tenta empurrar com a perninha direita. Clara encorajava suavemente, enquanto o menino, deitado de bruços sobre a prancha inclinada, tentava mover as pernas contra a resistência das faixas elásticas. Eu estou conseguindo, Clara. Olha, estou vendo, campeão. Você está ficando cada dia mais forte. Eduardo observou fascinado. Gabriel estava realmente movendo as pernas, ainda que levemente, contra a resistência dos elásticos. Não eram movimentos coordenados ou fortes, mas eram movimentos voluntários. O que está acontecendo aqui? A voz de Eduardo soou mais alta que pretendia. Clara se sobressaltou, rapidamente ajudando Gabriel a se sentar e removendo os equipamentos improvisados. Senhor Eduardo, nós estávamos apenas... Papai... Gabriel sorriu radiante. A Clara me ensinou exercícios de super-herói. Eu consegui mover as perninhas. Eduardo se aproximou, o senho franzido. Clara, eu preciso falar com você. Gabriel, fique aqui brincando que já voltamos. Clara seguiu Eduardo até a sala, o coração batendo acelerado. Sabia que havia se excedido, mas os pequenos progressos que observara em Gabriel a motivaram a tentar técnicas que aprendera durante suas pesquisas noturnas. Sente-se. Eduardo indicou o sofá de couro branco, mantendo-se de pé com os braços cruzados. O que exatamente você estava fazendo com meu filho? Senhor Eduardo, eu posso explicar. Explique então, e quero a verdade completa. Clara respirou fundo, sabendo que sua honestidade poderia custar seu emprego. Eu tenho observado Gabriel durante estas 2 semanas e percebi que ele tem mais sensibilidade e controle nas pernas do que os médicos detectaram inicialmente. Não estou questionando o diagnóstico. Ela se apressou em esclarecer, mas acredito que ele pode desenvolver mais do que todos imaginamos. Você não é médica, Clara. Não sou mesmo. Mas Clara hesitou, decidindo revelar parte de sua história. Eu estudei 2 anos de fisioterapia antes de ter que abandonar a faculdade por questões financeiras. E meu pai teve um acidente que o deixou com mobilidade reduzida. Eu aprendi muito sobre reabilitação cuidando dele. Eduardo processou essa informação, surpreso. Durante a contratação, Clara havia mencionado apenas experiência como babá. Por que não mencionou essa formação antes? Por que não concluiu o curso, senhor? E porque minha função aqui é ser babá, não fisioterapeuta. Mas quando vejo uma criança com potencial sendo limitada por diagnósticos pessimistas, Clara se levantou, enfrentando o olhar intimidador de Eduardo. Desculpe, senhor Eduardo, mas eu não consigo ficar de braços cruzados. Silêncio tenso pairou na luxuosa sala. Eduardo caminhava de um lado para outro, processando as informações. Gabriel já tem uma fisioterapeuta. Marina vem aqui 3 vezes por semana. Marina é excelente tecnicamente. Clara concordou cuidadosamente. Mas ela trata Gabriel como um diagnóstico, não como uma criança com potencial inexplorado. E você acha que sabe mais que uma profissional formada? Eu acho que conheço Gabriel como pessoa. Marina vê paralisia cerebral. Eu vejo um menino inteligente, determinado e mais forte do que todos imaginam. Eduardo parou de caminhar, observando Clara intensamente. Havia paixão em sua voz, uma convicção que o impressionava e o assustava ao mesmo tempo. Clara, entenda uma coisa, Gabriel é meu filho único. Eu e Patrícia já sofremos demais com falsas esperanças. Não posso permitir que você crie expectativas que podem devastar nossa família. E se não forem falsas esperanças? Clara se aproximou um passo. E se Gabriel realmente tiver mais potencial do que todos acreditam? O senhor pode dar a ele a chance de descobrir isso? Naquele momento, Patrícia entrou na sala, vindo do quarto de Gabriel. Eduardo, aconteceu alguma coisa? Patrícia, precisa ouvir isso. Eduardo resumiu a conversa para a esposa, observando suas reações. Patrícia ficou pálida ao saber dos exercícios não autorizados,
mas também intrigada com a formação parcial de Clara em fisioterapia. Clara, Patrícia se dirigiu à jovem. Você realmente acredita que que ele pode ter mais mobilidade? Senhora Patrícia, eu vi progressos pequenos, mas reais nessas 2 semanas. Gabriel está mais forte, mais coordenado. Seus reflexos estão mais rápidos. Não estou prometendo milagres, mas acredito que ele pode superar as expectativas médicas. Eduardo e Patrícia trocaram olhares carregados de história compartilhada. 2 anos de consultas médicas, dezenas de especialistas, todos repetindo a mesma sentença. Gabriel nunca andaria. O que exatamente você propõe? Perguntou Eduardo. Clara respirou fundo, sabendo que estava arriscando tudo. Deixem-me trabalhar com Gabriel por mais 2 semanas, sob supervisão médica, claro. Se Dr. Carvalho avaliar e não encontrar nenhum progresso real, eu aceito o diagnóstico original e continuarei apenas como babá. E se ele encontrar progressos? Indagou Patrícia, mal ousando esperar. Então conversamos sobre expandir o programa de reabilitação de Gabriel, sempre com um acompanhamento profissional. Eduardo caminhou até a janela panorâmica, observando o trânsito lá embaixo enquanto ponderava. Como empresário, havia aprendido a calcular riscos e benefícios. Como pai, queria desesperadamente acreditar que ainda havia esperança. 2 semanas. Decidiu finalmente, mas com condições. Dr. do Carvalho precisa aprovar qualquer exercício. Marina precisa estar presente nas sessões. E ao menor sinal de que Gabriel está sendo prejudicado, você para imediatamente. Clara sentiu lágrimas de alívio brotarem em seus olhos. Obrigada, Sr. Eduardo. Eu prometo que não vão se arrepender. Esperamos que não. 3 dias depois, Dr. Henrique Carvalho chegou ao apartamento dos Mendonça com uma expressão entre o cético e o curioso. Eduardo havia solicitado uma avaliação extraordinária, mencionando progressos observados pela babá. Senhor Mendonça, Dr. Carvalho organizou seus equipamentos de avaliação. Espero que entendam que não posso alimentar falsas esperanças. O diagnóstico de Gabriel é definitivo. Entendemos, doutor. Apenas queremos uma avaliação imparcial. Gabriel foi trazido para a sala de estar, onde Clara havia montado um pequeno espaço com os equipamentos que Eduardo autorizara ela a comprar. O menino sorriu ao ver o médico, sem demonstrar o medo que costumava ter durante as consultas. Oi, doutor Henrique, quer ver como eu estou forte? Dr. Carvalho ergueu as sobrancelhas, surpreso com o entusiasmo da criança. Normalmente, Gabriel se mostrava retraído durante os exames. Quero ver sim, Gabriel. Pode me mostrar? Seguiu-se 1 hora de avaliações detalhadas. Dr. Carvalho testou reflexos, força muscular, coordenação e amplitude de movimento, enquanto Clara orientava Gabriel através de exercícios que havia adaptado especificamente para suas capacidades. O silêncio do médico se tornava mais intrigado a cada teste. Gabriel realmente demonstrava melhorias sutis, mas mensuráveis em várias áreas. Gabriel, você pode tentar dobrar a perninha direita para mim? Dr. Carvalho solicitou um movimento que anteriormente era impossível para o menino. Com muito esforço e concentração, Gabriel conseguiu flexionar ligeiramente o joelho direito. Muito bem. E a esquerda? Gabriel tentou com todas as forças, conseguindo um movimento mínimo, mas visível. Dr. Carvalho se afastou, removendo os óculos para limpá-los, um hábito que Eduardo já conhecia bem. Doutor, Patrícia não conseguiu conter a ansiedade. Precisarei de exames mais detalhados para uma avaliação conclusiva, Dra. Carvalho disse cuidadosamente. Mas existem indícios de que Gabriel pode ter mais potencial neuroplástico do que inicialmente diagnosticado. Neuroplástico? Eduardo não conhecia o termo. Capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais, especialmente em crianças pequenas. É possível que, com estimulação adequada e intensiva, algumas funções possam ser parcialmente recuperadas.
O coração de Patrícia disparou. Isso significa que ele pode. Significa que devemos ser cautelosamente otimistas. Gabriel pode desenvolver mais mobilidade do que previmos originalmente. Não estou falando de uma cura completa, mas de melhorias significativas na qualidade de vida. Clara sentiu as pernas tremerem de emoção, mas se forçou a manter a compostura profissional. "O que o senhor recomenda, doutor?" perguntou Eduardo. "Intensificar o programa de fisioterapia, Clara." Ele se dirigiu à jovem. "Suas técnicas são pouco ortodoxas, mas eficazes. Você estaria disposta a trabalhar em colaboração com Marina?" "Claro, doutor. Seria uma honra." "Doutor." Carvalho se dirigiu a Eduardo e Patrícia com seriedade. "Quero ser muito claro. Estamos falando de uma possibilidade, não de uma garantia. Gabriel pode desenvolver a capacidade de ficar de pé com apoio, talvez dar alguns passos assistidos, mas não esperem milagres." "Doutor." Patrícia segurou a mão do marido. "Mesmo que seja apenas ficar de pé, seria mais do que ousamos sonhar." Após a saída do médico, a atmosfera no apartamento havia mudado completamente. Pela primeira vez em 2 anos, pairava no ar algo que havia sido banido: esperança. "Clara." Eduardo se aproximou da jovem, que estava guardando os equipamentos. "Eu lhe devo um pedido de desculpas." "Senhor Eduardo." "Não. Deixe-me falar. Eu subestimei você, subestimei sua competência, sua dedicação e, principalmente, sua capacidade de enxergar meu filho além de suas limitações." Clara sorriu, os olhos marejados. "Obrigada pela confiança, senhor Eduardo. A partir de agora, você não é mais apenas a babá de Gabriel. Você é parte da equipe de reabilitação dele. Marina virá todos os dias, e vocês duas trabalharão juntas. E seu salário será ajustado adequadamente às suas novas responsabilidades", acrescentou Patrícia. Clara sentiu o mundo girar. Em poucas semanas, sua vida havia mudado completamente. Mais importante ainda, Gabriel teria a chance de alcançar seu potencial máximo. Naquela noite, Gabriel adormeceu mais feliz do que nunca, sonhando com um futuro que finalmente parecia possível. No quarto ao lado, Clara ligou para o pai para compartilhar as novidades, mal conseguindo conter a emoção. "Pai, você não vai acreditar no que aconteceu hoje." Do outro lado da cidade, em seu pequeno apartamento, seu João sorriu orgulhoso ao ouvir a filha narrar os acontecimentos. Sempre soubera que Clara tinha um dom especial, mas nunca imaginara que esse dom mudaria a vida de uma família milionária. "Você está indo pelo caminho certo, filha. Sua mãe estaria muito orgulhosa." Enquanto isso, Eduardo e Patrícia permaneceram acordados até tarde, conversando sobre possibilidades que haviam enterrado há muito tempo. "Eduardo, será que realmente pode dar certo?" Patrícia apoiou a cabeça no ombro do marido. "Não sei, amor, mas pela primeira vez em 2 anos, eu tenho vontade de acreditar que sim." A esperança havia retornado à casa dos Mendonça, trazida pelas mãos calejadas de uma jovem babá que se recusava a aceitar limitações como sentenças definitivas. 3 semanas após a avaliação revolucionária de Dr. Carvalho, a rotina do apartamento dos Mendonça havia se transformado completamente. O que antes era um lar silencioso, marcado pela resignação e tristeza, agora fervilhava de atividade, esperança e determinação. Todas as manhãs às 8 horas, Marina chegava com sua maleta de equipamentos profissionais, encontrando Clara já preparando Gabriel para mais um dia de aventuras terapêuticas. A parceria entre as duas mulheres, inicialmente tensa devido às diferenças de formação e método, havia evoluído para uma colaboração harmoniosa e eficaz. "Bom dia, super-herói Gabriel!" Marina entrava sempre com energia, carregando novos brinquedos terapêuticos. "Pronto para ficar ainda mais forte hoje?" "Marina, Clara, vocês viram?" Gabriel apontou orgulhoso para seus pés, onde conseguia mexer os dedinhos com mais coordenação a cada dia. "Ontem eu consegui mexer todos os dedinhos do pé direito."
Clara sorriu, arrumando o cabelo cacheado do menino. Vi sim, campeão. E hoje vamos tentar algo novo e muito divertido. Nos últimos dias, Clara havia notado que Gabriel conseguia manter contratos musculares por períodos mais longos. Era o momento de tentar o próximo passo, posicioná-lo em pé com apoio total, algo que Dr. Carvalho havia autorizado com extrema cautela. Gabriel, Clara se ajoelhou na altura dele, falando com seriedade. Hoje vamos tentar uma aventura muito especial. Você se sente corajoso? Os olhinhos castanhos brilharam de curiosidade. Que tipo de aventura? Vamos tentar te colocar em pé como um guerreiro corajoso. O rosto de Gabriel se iluminou de uma forma que Clara nunca havia visto. Por 3 anos, ele observara o mundo sempre da altura de cadeiras, camas e colos. A perspectiva de ver o mundo da altura de uma pessoa em pé era quase mágica para ele. Marina preparou um equipamento de apoio postural especializado que haviam alugado, uma estrutura acolchoada que sustentaria Gabriel verticalmente, permitindo que ele experimentasse a posição ereta sem risco de queda. Agora vai, Gabriel. Clara segurou suas mãozinhas pequenas. Vamos devagar. Marina vai te apoiar pelas costas e eu fico aqui na frente. Com movimentos cuidadosos e precisos, elas posicionaram Gabriel no equipamento. Por alguns segundos, ele pareceu desorientado com a nova perspectiva do mundo. Eu estou em pé. Sua voz saiu sussurrada, quase incrédula. Você está em pé, Gabriel. Está vendo o mundo como os adultos veem. Gabriel olhou ao redor do quarto, depois para Clara, depois para Marina, e um sorriso enorme se espalhou por seu rosto. Eu consigo ver em cima da cômoda. Eu consigo ver o jardim lá embaixo pela janela. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Clara. Marina, profissional experiente que havia trabalhado com centenas de crianças especiais, também não conseguiu conter a emoção. Como você se sente, campeão? Perguntou Marina, verificando constantemente a posição e conforto do menino. Eu me sinto alto. Eu me sinto como um gigante. Naquele momento, Patrícia entrou no quarto para verificar como estava a sessão de terapia e encontrou uma cena que jamais imaginou presenciar. Seu filho, em pé, observando o mundo de uma perspectiva totalmente nova. O buquê de flores que carregava escorregou de suas mãos, caindo no chão de mármore com um ruído surdo. Gabriel, sua voz saiu estrangulada de emoção. Mamãe, olha como eu estou alto. Agora eu posso ver as coisas que você vê. Patrícia se aproximou lentamente, como se aproximando de um milagre que poderia se desfazer ao menor movimento brusco. Há 3 anos, desde o nascimento traumático de Gabriel, ela sonhava com esse momento. Meu filho. Ela estendeu a mão para tocar o rosto dele, que agora estava na altura de seu peito. Você está realmente em pé. Estou, mamãe. A Clara e a Marina me ajudaram. Eu consigo ver o jardim lá embaixo. Posso ir brincar lá? A pergunta inocente fez Patrícia olhar para Clara, que acenou sutilmente com a cabeça. Era hora de dar o próximo passo na promessa que havia feito semanas atrás. Gabriel. Clara se posicionou na frente dele. Que tal se amanhã organizássemos uma aventura especial no jardim? De verdade? Eu posso ir? Pode sim. Vamos levar este equipamento especial para você poder ficar em pé lá fora também. Gabriel gritou de alegria, um som puro e cristalino que ecoou por todo o apartamento. Do escritório, Eduardo ouviu o grito e veio correndo, imaginando que algo havia acontecido. Quando chegou ao quarto e viu a cena, seu filho em pé, Patrícia chorando de emoção, Clara e Marina radiantes, Eduardo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Gabriel. A voz do pai saiu embargada. Filho, você está em pé. Papai, agora eu sou alto como você, quase. Eduardo se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. Era a primeira vez em 3 anos que podia fazer esse gesto com Gabriel na posição vertical. Como você se sente, campeão? Eu me sinto normal, papai, como os outros meninos. A palavra normal atingiu Eduardo como um raio.
Durante 3 anos, ele havia se esforçado para aceitar que Gabriel seria sempre diferente, sempre especial. Ouvir o próprio filho usar a palavra normal para se descrever era ao mesmo tempo doloroso e libertador. Você sempre foi normal, Gabriel, apenas especial de um jeito único. Após 20 minutos na posição vertical, o máximo recomendado para a primeira tentativa, Clara e Marina ajudaram Gabriel a se sentar novamente. O menino estava exausto, mas eufórico. Amanhã eu posso ficar em pé de novo? Todos os dias, Gabriel, prometeu Marina. Cada dia vamos tentar ficar um pouquinho mais tempo. Quando Gabriel cochilou para o descanso da tarde, Eduardo chamou Clara para uma conversa particular em seu escritório. Clara, eu preciso lhe dizer algo. Eduardo gesticulou para que ela se sentasse na poltrona de couro em frente à sua mesa. Quando você chegou aqui, há 5 semanas, eu a vi como mais uma funcionária temporária. Alguém que cuidaria de Gabriel até encontrarmos uma solução definitiva. Clara manteve o silêncio respeitoso, aguardando. Hoje eu percebi que você não é apenas parte da nossa equipe. Você se tornou parte da nossa família. E eu quero formalizar isso. Eduardo abriu uma gaveta da mesa e retirou um envelope elegante. Este é um contrato permanente, com um salário 3 vezes maior que o atual. Além disso, quero custear a conclusão dos seus estudos de fisioterapia. Gabriel precisa de você, e eu quero garantir que você tenha todas as ferramentas necessárias para ajudá-lo. Clara ficou sem palavras. Abriu o envelope com mãos trêmulas e viu valores que jamais imaginou receber. Mais importante ainda, viu a formalização de seu sonho de concluir a faculdade. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai continuar fazendo milagres com meu filho. Eu aceito. E prometo que vou dar tudo de mim por Gabriel. Eu sei que vai. Naquela tarde, enquanto Gabriel dormia, Clara ligou para o pai com as novidades extraordinárias. Pai, você precisa sentar para ouvir isso. Do outro lado da linha, seu João ouviu em silêncio o relato da filha sobre os progressos de Gabriel e a proposta de Eduardo. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por longos segundos. Pai, você está aí? Estou, filha. Estou apenas orgulhoso, muito orgulhoso. Você sempre teve esse dom de enxergar possibilidades onde outros veem apenas limitações. Foi você que me ensinou isso, pai. Quando você teve o acidente e todos diziam que não voltaria a andar direito, você provou que estavam errados. E agora você está provando a mesma coisa com esse menino. Na manhã seguinte, chegou o dia da prometida aventura no jardim. Clara havia preparado tudo meticulosamente. O equipamento de apoio postural portátil, uma manta para o chão, brinquedos adequados e até um lanche especial. Gabriel mal conseguiu conter a ansiedade durante o café da manhã. Hoje é o dia do jardim. Hoje é o dia do jardim. Ele cantarolava animadamente. Calma, príncipe. Clara organizava os últimos detalhes. Vamos descer devagar e aproveitar cada minutinho lá embaixo. A descida pelo elevador foi uma aventura em si. Gabriel nunca havia descido até o térreo do prédio. Quando as portas se abriram, revelando o saguão de mármore e, além das portas de vidro, o jardim ensolarado, os olhos do menino se arregalaram. É ainda mais bonito de perto, sussurrou. O jardim do prédio era realmente impressionante. Gramado verdejante, árvores frondosas, um playground colorido e bancos espalhados por caminhos de pedra decorativa. Clara escolheu um local próximo ao playground, sob a sombra de uma grande jacarandá. Gabriel, pronto para ficar em pé no jardim? Mais que pronto. Com a ajuda de Marina, que havia descido com eles, Clara posicionou Gabriel no equipamento de apoio. Dessa vez, ele pôde experimentar a sensação de estar em pé, ao ar livre, sentindo a brisa suave de São Paulo no rosto, ouvindo os pássaros cantando e observando outras crianças brincando no playground. Clara, olha!
Gabriel apontou para um grupo de crianças correndo no playground. Eles estão correndo. Um dia eu vou conseguir correr também? Clara trocou um olhar cuidadoso com Marina antes de responder. Gabriel, sabe o que eu acho? Acho que você vai conseguir se mover de muitas formas diferentes. Talvez correndo, talvez caminhando, talvez de outras maneiras especiais. O importante é que você vai sempre encontrar formas de brincar e se divertir. Mas eu quero muito tentar andar, Gabriel disse com determinação de criança. Muito, muito mesmo. E nós vamos te ajudar a tentar, campeão. Cada dia um pouquinho. Naquele momento, uma menina de aproximadamente 5 anos se aproximou curiosa. Tinha cabelos loiros em tranças e olhos azuis brilhantes. Oi! Qual é o seu nome? Ela perguntou para Gabriel sem nenhum constrangimento. Gabriel, e o seu? Sofia, por que você está nessa cadeira diferente? Clara se preparou para intervir, mas Gabriel respondeu naturalmente, porque minhas perninhas ainda estão aprendendo a ficar fortes, mas eu estou treinando todos os dias. Que legal! Quer brincar comigo? Eu posso empurrar você na cadeira. Pode. Clara assistiu emocionada, enquanto Sofia empurrava cuidadosamente o equipamento de Gabriel pelo gramado, os dois rindo e conversando como quaisquer crianças fazem naturalmente. Era a primeira vez que Gabriel interagia com uma criança da sua idade fora do ambiente familiar. Clara, Marina sussurrou, olha a coordenação dele. Está usando os músculos do core para se manter equilibrado enquanto Sofia o empurra. Era verdade. Gabriel estava instintivamente fortalecendo sua musculatura central para se manter estável, transformando a brincadeira em terapia sem perceber. Após 1 hora no jardim, Gabriel estava visivelmente cansado, mas radiante de felicidade. Posso voltar amanhã? Perguntou enquanto Clara o preparava para subir. Podemos vir sempre que você se sentir forte o suficiente. Então, eu vou me esforçar para ficar forte todos os dias. De volta ao apartamento, Gabriel cochilou profundamente, exausto pela aventura. Clara aproveitou o momento de silêncio para organizar suas anotações sobre os progressos do menino. Havia se tornado um hábito documentar cada pequeno avanço, cada novo movimento, cada demonstração de força. Patrícia a encontrou na sala, rodeada de papéis e gráficos improvisados. Clara, posso sentar 1 minuto? Claro, senhora Patrícia. Patrícia se acomodou no sofá, observando as anotações detalhadas que Clara fazia sobre Gabriel. Eu quero te agradecer por algo que vai muito além do que você faz profissionalmente. Clara ergueu os olhos, curiosa. Você devolveu meu filho para mim. Como assim, senhora? Durante 3 anos, eu olhava para Gabriel e via apenas suas limitações. Via tudo o que ele não podia fazer, nunca faria, nunca seria. Eu estava de luto por um filho que não estava morto, mas que eu havia perdido para um diagnóstico médico. Patrícia pausou, as lágrimas brotando em seus olhos. E você me ensinou a olhar para Gabriel e ver tudo o que ele pode fazer, tudo o que ele é, toda a alegria e inteligência e amor que sempre estiveram lá. Você me devolveu a capacidade de ser mãe dele, não apenas cuidadora. Clara sentiu o coração se apertar de emoção. Senhora Patrícia, eu apenas... Você salvou nossa família, Clara. Eduardo voltou a sorrir. Eu voltei a ter esperança. E Gabriel? Gabriel descobriu que pode sonhar. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia tranquilamente sonhando com jardins e novos amigos, Clara se preparava para mais uma noite de estudos. O livro de fisioterapia pediátrica estava aberto em sua mesa, junto com anotações sobre desenvolvimento motor e neuroplasticidade infantil. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Marina. Clara, pesquisei sobre casos similares ao de Gabriel. Encontrei alguns relatos de crianças que superaram diagnósticos iniciais com trabalho intensivo. Te mando o material amanhã. Acho que estamos no caminho certo. Clara sorriu, sentindo uma onda de gratificação profissional.
não estava mais sozinha nessa jornada. Tinha uma equipe, uma família que acreditava e, principalmente, tinha Gabriel, um menino corajoso que se recusava a aceitar limitações como verdades absolutas. Do outro lado da cidade, Dr. Henrique Carvalho estava em seu consultório revendo os exames mais recentes de Gabriel. Os progressos eram inequívocos, mensuráveis e francamente surpreendentes. Em 40 anos de carreira, raramente havia presenciado uma evolução tão significativa em um caso de paralisia cerebral. Pegou o telefone e discou para Eduardo Mendonça. Eduardo, Henrique Carvalho, preciso conversar com você sobre Gabriel. Os últimos exames mostram progressos que me obrigam a revisar meu prognóstico inicial. Do outro lado da linha, Eduardo sentiu o coração acelerar. Doutor, o que exatamente o senhor está dizendo? Estou dizendo que Gabriel pode ter mais potencial do que qualquer um de nós imaginou. Muito mais. A esperança, que havia retornado como uma chama pequena e frágil, agora queimava forte e brilhante na vida dos Mendonça. E no centro de tudo, uma jovem babá de origem humilde que ousara desafiar a ciência com amor, determinação e uma fé inabalável no potencial humano. Gabriel estava apenas começando a descobrir até onde seus sonhos podiam levá-lo. 6 meses haviam se passado desde que Clara chegara à vida dos Mendonça. O apartamento de luxo na Avenida Faria Lima havia se tornado um verdadeiro centro de reabilitação, com equipamentos especializados, cronogramas de exercícios e uma atmosfera de determinação que contagiava todos os visitantes. Gabriel, agora com 3 anos e meio, havia se tornado uma criança completamente diferente. Seu corpo estava mais forte, sua coordenação havia melhorado drasticamente e sua confiança crescia a cada dia. Mas o mais importante, ele havia desenvolvido uma determinação férrea que impressionava até os médicos mais experientes. Clara, hoje eu vou tentar dar um passo sozinho, Gabriel anunciou durante o café da manhã, com a seriedade de quem faz uma declaração oficial. Clara quase engasgou com o suco de laranja. Nas últimas semanas, Gabriel havia conseguido ficar em pé com apoio mínimo por até 15 minutos e até mesmo mover um pé enquanto se segurava em barras de apoio. Mas um passo independente era um marco que ela não ousava ainda esperar. Gabriel, campeão, você tem certeza? É um passo muito grande. Eu sei que é grande, por isso mesmo eu quero tentar. Marina, que agora passava o dia inteiro no apartamento, ergueu as sobrancelhas em direção a Clara. Ambas haviam notado que Gabriel vinha demonstrando controle muscular excepcional nas últimas semanas, mas um passo independente exigiria coordenação, força e equilíbrio simultaneamente. E se tentarmos uma progressão? Sugeriu Marina cuidadosamente. Primeiro, sustentação independente, depois, transferência de peso, depois... Não, Gabriel a interrompeu com uma determinação que surpreendeu as duas. Eu quero tentar o passo hoje. Eu sinto que posso. Eduardo, que estava terminando seu café antes de sair para o escritório, observou a conversa com interesse crescente. Nos últimos meses, havia aprendido a confiar nos instintos de Gabriel sobre suas próprias capacidades. Filho, você realmente sente que está pronto? Papai, à noite eu sonho que estou andando. Todos os dias. E nos sonhos é fácil. Eu quero ver se na vida real pode ser fácil também. Patrícia, que estava organizando a agenda do dia, parou tudo para observar o filho. Havia algo diferente em Gabriel naquela manhã. Uma energia determinada que ela nunca havia visto antes. Clara, o que você acha? Patrícia se dirigiu à jovem que havia se tornado a maior especialista em Gabriel que existia. Clara observou o menino cuidadosamente. Seus olhos brilhavam com uma convicção que ela havia aprendido a respeitar. Gabriel sempre soubera instintivamente quando estava pronto para o próximo desafio. Sabe o que, Gabriel? Vamos preparar tudo com muito cuidado. Se você realmente sentir que pode, nós tentamos. O resto da manhã foi gasto em preparativos meticulosos.
Clara e Marina montaram um corredor seguro na sala principal, com tatames no chão, barras de apoio nas laterais e almofadas estrategicamente posicionadas. Dr. Carvalho foi chamado para acompanhar a tentativa, chegando com uma expressão entre a curiosidade científica e a preocupação médica. Gabriel, Dr. Carvalho, se ajoelhou na altura do menino. Você entende que pode não conseguir na primeira tentativa e que isso não significa fracasso? Entendo, Dr. Henrique, mas eu quero muito tentar. Todas as pessoas importantes na vida de Gabriel estavam presentes. Eduardo e Patrícia, Clara e Marina, Dr. Carvalho e até Dona Rosa, que havia se tornado uma torcedora fervorosa dos progressos do menino. Gabriel, Clara segurou suas mãozinhas. Lembra de tudo que conversamos sobre coragem? Lembro. Coragem não é não ter medo. Coragem é tentar mesmo tendo medo. E você tem medo? Gabriel pensou por um momento, com a honestidade brutal das crianças. Tenho um pouquinho, mas tenho mais vontade de tentar do que medo de não conseguir. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Em 6 meses, havia visto Gabriel transformar-se de uma criança resignada às suas limitações em um pequeno guerreiro determinado a superá-las. Então, vamos tentar, campeão. Marina posicionou Gabriel em pé entre as barras de apoio, verificando seu equilíbrio e postura. Ele estava mais firme do que nunca, os músculos das pernas tensos, mas controlados. Gabriel, vou ficar bem aqui na sua frente. Clara se posicionou a 1 metro de distância. Marina vai ficar atrás de você. Papai e mamãe estão aqui torcendo. Quando você se sentir pronto, tenta soltar as barras e dar um passinho em direção a mim. O silêncio na sala era absoluto. Eduardo segurou a mão de Patrícia, ambos mal ousando respirar. Gabriel olhou para a frente, depois para as próprias mãos, segurando as barras de apoio. Por longos segundos, permaneceu imóvel, reunindo coragem e concentração. Eu consigo, murmurou para si mesmo. Eu consigo. Lentamente, Gabriel soltou a mão direita da barra de apoio. Balançou levemente, mas manteve o equilíbrio. Depois, com determinação, soltou também a mão esquerda. Por alguns segundos mágicos, Gabriel ficou em pé sozinho, sem apoio algum. Gabriel, a voz de Patrícia saiu como um sussurro emocionado. O menino olhou para Clara, seus olhos castanhos brilhando com determinação pura. Lentamente, concentrando toda a sua força e vontade, Gabriel levantou o pé direito do chão. O mundo pareceu parar. Com um movimento descoordenado, mas determinado, Gabriel colocou o pé direito à frente e transferiu o peso do corpo. Foi um passo. Torto, trêmulo, imperfeito. Mas foi um passo real, independente, conquistado pela pura força de vontade de uma criança que se recusava a aceitar limitações. Eu consegui! Gabriel gritou de alegria, antes de perder o equilíbrio e ser amparado por Marina. A explosão de emoções na sala foi instantânea. Patrícia soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos. Eduardo sentiu lágrimas que não derramava há anos escorrerem livremente. Dona Rosa aplaudiu como se estivesse em uma apresentação de teatro. Dr. Carvalho simplesmente balançou a cabeça, incrédulo. Gabriel, meu filho, você deu um passo. Patrícia correu para abraçá-lo, beijando seu rosto repetidamente. Mamãe, você viu? Eu andei de verdade. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Gabriel, você é o menino mais corajoso que eu conheço. Mais corajoso que qualquer adulto. Clara permaneceu onde estava, observando a cena com um sorriso radiante e lágrimas de alegria. 6 meses atrás, ela havia feito uma promessa aparentemente impossível. Agora, Gabriel havia dado literalmente o primeiro passo em direção a um futuro que todos haviam considerado impossível. Clara, Gabriel chamou sua atenção. Você viu? Eu consegui. Igual você disse que eu ia conseguir. Clara se aproximou e abraçou o menino que havia mudado sua vida tanto quanto ela mudara a dele. Eu vi, Gabriel. E você sabe o que isso significa? O quê?
significa que você pode conseguir muito mais coisas ainda. Este foi apenas o primeiro passo. Dr. Carvalho se aproximou do grupo, retirando os óculos para limpá-los. Um gesto que todos já conheciam bem. Gabriel, o que você acabou de fazer é extraordinário. Em 40 anos de medicina, raramente vi uma determinação como a sua. Dr. Henrique, eu vou conseguir andar direito? Dr. Carvalho olhou para os pais, depois para Clara, escolhendo as palavras cuidadosamente. Gabriel, você já provou que pode superar qualquer expectativa que façamos sobre você. Com o trabalho que você está fazendo com Clara e Marina, eu acredito que você pode conquistar muito mais do que imaginávamos. Isso quer dizer sim, doutor? Carvalho sorriu. Algo raro de se ver no médico sempre sério. Isso quer dizer que você me ensinou que impossível é apenas uma palavra. Com trabalho, determinação e pessoas que acreditam em você, tudo é possível. Nas semanas seguintes ao primeiro passo de Gabriel, a vida dos Mendonça ganhou uma nova dimensão de possibilidades. Gabriel passou a treinar diariamente, conseguindo dar 2, 3, até 5 passos consecutivos antes de precisar de apoio. Sua história começou a se espalhar. Dr. Carvalho apresentou o caso em um congresso médico, referindo-se a Gabriel como o menino que redefiniu nossa compreensão sobre neuroplasticidade infantil. Marina documentou cada progresso para sua tese de mestrado sobre reabilitação em paralisia cerebral. Mas para Clara, o mais importante não eram os reconhecimentos científicos. Era ver Gabriel brincando no jardim com Sofia e outras crianças, conseguindo participar de jogos que antes eram impossíveis. Era observar Eduardo chegando mais cedo do trabalho para acompanhar os treinos do filho. Era presenciar Patrícia recuperando a alegria que havia perdido há 3 anos. Clara, Eduardo a chamou para uma conversa em seu escritório uma tarde. Preciso te fazer uma proposta. Clara se sentou, curiosa. Nos últimos meses, sua vida havia mudado completamente. Estava cursando fisioterapia em uma das melhores universidades de São Paulo, com bolsa integral custeada por Eduardo. Gabriel estava progredindo além de todas as expectativas. Sua família estava financeiramente estável pela primeira vez em anos. E Clara, você já pensou em expandir seu trabalho? Ajudar outras crianças como Gabriel? Como assim, senhor Eduardo? Quero abrir um centro de reabilitação infantil. Não apenas um centro médico comum, mas um lugar onde crianças com limitações possam descobrir suas possibilidades. E quero que você seja a diretora técnica. Clara ficou sem palavras. Era um sonho que nem ousara ter. Senhor Eduardo, eu ainda nem me formei. Clara, você fez meu filho andar. Diplomas são importantes, mas o que você tem não se ensina em universidade. Você tem dom, intuição, amor genuíno pelas crianças. O resto nós construímos juntos. Mas por que fazer isso? Eduardo se levantou, caminhando até a janela de onde se podia ver o jardim onde Gabriel brincava todas as tardes. Porque existem muitos Gabriéis por aí. Crianças que estão ouvindo de médicos que nunca vão andar, nunca vão ter uma vida normal. E existem muitas famílias vivendo o pesadelo que vivemos durante 3 anos. Ele se virou para Clara. Você nos devolveu nosso filho. Agora quero que devolva outros filhos para outras famílias. Clara sentiu uma onda de emoção e responsabilidade. Sabia que aceitar significaria dedicar sua vida inteira a essa causa. Eu aceito, senhor Eduardo, mas com uma condição. Qual? Gabriel continua sendo meu primeiro paciente. Quero acompanhar cada passo da jornada dele até onde ela for levar. Eduardo sorriu. Não seria diferente. 3 meses depois, o Instituto Gabriel Mendonça de Reabilitação Infantil abriu suas portas em um prédio moderno e acolhedor na zona sul de São Paulo. Clara, agora com 25 anos e prestes a se formar em fisioterapia, dividia seu tempo entre os estudos, o instituto e o acompanhamento contínuo de Gabriel.
O menino, agora com 4 anos, conseguia andar distâncias curtas com apoio mínimo e estava começando a experimentar alguns passos completamente independentes. Mais importante, ele se tornara o símbolo de esperança para dezenas de outras famílias que chegavam ao instituto carregando o mesmo desespero que os Mendonça haviam carregado. Clara tem uma família nova chegando hoje. Marina, agora coordenadora clínica do instituto, informou durante a reunião matinal da equipe. Me conta sobre eles. Menina de 5 anos, paralisia cerebral após meningite. Os médicos disseram que nunca vai conseguir sustentar a cabeça direito. Família humilde do interior. Clara sorriu. Era exatamente o tipo de caso que a motivava mais. Marca para hoje à tarde. E Marina? Sim, leva Gabriel junto na primeira consulta. Às vezes, ver é acreditar. Naquela tarde, quando a família chegou ao instituto, encontraram Gabriel brincando na recepção, andando lentamente, mas independentemente, carregando brinquedos para outras crianças. A menina de 5 anos o observou fascinada. Mamãe, aquele menino anda igual você, ela disse para a mãe, que imediatamente se emocionou. Gabriel se aproximou da nova amiga com naturalidade. Oi, qual é o seu nome? Quer brincar comigo? Sofia, eu não consigo andar. Eu também não conseguia, Gabriel respondeu com simplicidade. Mas a Clara me ensinou. Ela pode te ensinar também, se você quiser. Quando Clara apareceu para receber a família, encontrou Gabriel e Sofia brincando juntos no chão, rindo como qualquer criança faz. Os pais de Sofia choravam silenciosamente, vendo pela primeira vez em anos a filha interagir naturalmente com outra criança. Vocês devem ser a família da Sofia. Clara se aproximou com um sorriso caloroso. Eu sou Clara Santos. Bem-vindos ao Instituto. Senhora Clara, o pai de Sofia se levantou. É verdade que aquele menino tinha paralisia cerebral? Tem, senhor. Gabriel ainda tem paralisia cerebral, mas ele decidiu que isso não definiria o que ele pode ou não pode fazer. E nossa Sofia? Sofia vai descobrir tudo o que ela pode fazer. E vocês vão se surpreender com as possibilidades dela. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de dezembro, Gabriel comemorava seu 5º aniversário no jardim do prédio onde morava. Mas desta vez, a festa tinha um significado especial. Gabriel havia conseguido caminhar independentemente da casa até o jardim, uma distância de quase 50 metros. Dezenas de crianças do instituto estavam presentes, cada uma em seu próprio estágio de progresso. Sofia conseguia sustentar a cabeça e estava começando a sentar sozinha. Lucas, um menino de 6 anos, havia dado seus primeiros passos na semana anterior. Maria Clara conseguia falar suas primeiras palavras após um acidente que havia afetado sua coordenação motora. Clara, Gabriel se aproximou dela durante a festa. Posso te fazer uma pergunta? Claro, Gabriel. Você lembra quando me prometeu que encontraria um jeito de eu brincar no jardim? Clara sorriu, lembrando-se do primeiro dia em que conhecera aquele menino de 3 anos que sonhava em brincar ao ar livre. O lembro perfeitamente. Você sempre soube que eu ia conseguir andar? Clara se ajoelhou para ficar na altura dele, olhando nos olhos castanhos que agora brilhavam com confiança e alegria. Gabriel, eu sempre soube que você era especial. Mais corajoso, mais determinado e mais forte do que qualquer pessoa acreditava. Eu não sabia exatamente como, mas sempre soube que você encontraria um jeito de alcançar seus sonhos. Gabriel abraçou Clara com força. Obrigado por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Obrigada por me ensinar que milagres existem. Eles só precisam de pessoas dispostas a trabalhar por eles. Do outro lado do jardim, Eduardo e Patrícia observavam a cena. 2 anos após aquele diagnóstico devastador de "ele nunca vai andar", assistiam seu filho correndo, sim, correndo devagar, mas correndo, com outras crianças sob o sol dourado de São Paulo. Eduardo,
Patrícia segurou a mão do marido. Você se lembra do que eu disse no primeiro dia de Clara? Que ela havia devolvido nosso filho para nós? Lembro. Eu estava errada. Ela não devolveu nosso filho. Ela nos mostrou quem ele sempre foi e nos ensinou a acreditar. Eduardo assentiu, observando Clara ser cercada por todas as crianças do instituto, cada uma contando animadamente sobre seus progressos da semana. E agora ela está fazendo a mesma coisa por dezenas de outras famílias. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Gabriel adormeceu exausto, mas feliz após seu dia especial, Clara ficou na varanda do apartamento observando as luzes de São Paulo. Seu celular tocou. Era seu pai. Filha, vi as fotos da festa que você mandou. Gabriel estava mesmo correndo. Devagar, pai, mas sim, ele correu. E como você está se sentindo? Clara pensou na pergunta. 2 anos atrás, era uma jovem babá, desempregada, vivendo dia a dia, sonhando apenas em ajudar sua família a ter uma vida mais estável. Agora, estava prestes a se formar em fisioterapia, dirigia um instituto que atendia 50 crianças por mês e havia descoberto sua verdadeira vocação na vida. Pai, eu me sinto realizada, como se tivesse encontrado exatamente o que vim fazer neste mundo. Sua mãe estaria muito orgulhosa, Clara. Eu sei, pai. Eu sinto isso todos os dias. Quando desligou o telefone, Clara encontrou Gabriel na porta da varanda, ainda sonolento. Gabriel, por que você não está dormindo? Eu queria te falar uma coisa muito importante. O que é, campeão? Gabriel se aproximou, pegando a mão de Clara com suas mãozinhas ainda pequenas, mas agora fortes. Quando eu crescer, eu quero ajudar outras crianças como você me ajudou. Posso trabalhar no instituto com você? Clara sentiu o coração se aquecer. Claro que pode, Gabriel. Vai ser uma honra trabalhar com você. Promete? Prometo! Gabriel sorriu e voltou para o quarto. Clara permaneceu na varanda por mais alguns minutos, olhando para as estrelas que brilhavam sobre São Paulo. 2 anos atrás, um médico renomado havia declarado categoricamente: ele nunca vai andar. Hoje, Gabriel não apenas caminhava. Ele corria em direção ao futuro, levando consigo dezenas de outras crianças que haviam aprendido, através dele e de Clara, que impossível é apenas uma palavra que pode ser reescrita com amor, determinação e uma fé inabalável no potencial humano. Na gaveta de sua mesa, Clara guardava uma foto tirada no primeiro dia de trabalho. Gabriel, deitado na cama adaptada, olhando pela janela para um jardim que parecia inalcançável. Ao lado, uma foto da festa de hoje. Gabriel correndo naquele mesmo jardim, cercado de amigos, rindo sob o sol. Às vezes, pensava Clara, os maiores milagres acontecem um passo de cada vez. E às vezes, tudo o que uma criança precisa é de alguém que acredite que seus sonhos são possíveis. Gabriel havia sonhado em andar. Agora ele sonhava em ajudar outras crianças a descobrirem que também podem caminhar em direção aos seus próprios milagres. E Clara sabia que, com Gabriel ao seu lado no instituto, eles iriam transformar muitos outros impossíveis em conseguir. A luna cheia iluminava São Paulo, testemunhando o final de uma jornada extraordinária e o início de muitas outras. Porque toda criança merece ter alguém que acredite em seus sonhos impossíveis. E às vezes, esses sonhos impossíveis se tornam os milagres mais bonitos do mundo. 5 anos depois, doutor Gabriel Mendonça, agora com 10 anos, caminhava pelos corredores do Instituto Gabriel Mendonça de Reabilitação Infantil, usando um jaleco infantil personalizado que Clara havia mandado fazer especialmente para ele. Não precisava mais de apoios para caminhar e, embora seus movimentos ainda fossem mais cuidadosos que outras crianças da sua idade, ninguém diria que havia nascido com paralisia cerebral. Clara! Gabriel entrou na sala onde Clara, agora com 30 anos e doutora em fisioterapia pediátrica, atendia uma nova paciente.
A Sofia conseguiu dar 3 passos seguidos hoje. 3. Clara sorriu para a menina de 2 anos que estava sendo avaliada, cuja mãe observava Gabriel com os olhos marejados de esperança. Gabriel tem razão. Clara se dirigiu à mãe. Sofia está progredindo maravilhosamente. E Gabriel aqui é nosso maior especialista em comemorar as conquistas dos amigos. Gabriel, a mãe da menina perguntou timidamente. Você pode me contar como foi quando você deu seu primeiro passo? Gabriel se aproximou com a seriedade de quem conta uma história importante. Foi muito difícil e eu tinha muito medo, mas a doutora Clara me ensinou que coragem não é não ter medo. Coragem é tentar mesmo tendo medo. Ele apontou para uma foto emoldurada na parede. Ele mesmo, aos 3 anos, dando seu primeiro passo trêmulo. E sabe o que é o mais importante? Cada passo fica mais fácil que o anterior. Agora eu posso até correr. A mãe da menina sorriu através das lágrimas. Obrigada, Gabriel. Acho que eu precisava ouvir isso. Naquela tarde, Clara e Gabriel caminharam juntos até o jardim, onde tudo havia começado. O local agora fazia parte do instituto, transformado em um espaço terapêutico ao ar livre, onde dezenas de crianças brincavam e praticavam seus exercícios. Clara. Gabriel se sentou no banco onde ela costumava observá-lo brincar anos atrás. Você se lembra do que sonhava quando era pequena? Eu sonhava em fazer diferença na vida das pessoas. Por quê? Gabriel sorriu, observando as crianças que brincavam pelo jardim. Então você conseguiu. Muito mais do que sonhava. Clara seguiu o olhar do menino. Lucas, agora com 11 anos, ensinava um garoto novo a usar as barras paralelas. Sofia, aos 10, ajudava uma criança menor com exercícios de coordenação. Maria Clara, adolescente de 15 anos que havia recuperado completamente a fala, trabalhava como voluntária nas tardes de sábado. Sabe, Gabriel, eu acho que nós dois conseguimos mais do que sonhávamos. Como assim? Você sonhava em andar. Hoje você corre. Eu sonhava em ajudar pessoas. Hoje nós ajudamos pessoas juntos. Gabriel assentiu pensativo. E qual é o próximo sonho? Clara riu. Aos 10 anos você já está planejando o futuro? Claro, papai diz que quem não tem sonhos não tem direção. E qual é o seu próximo sonho, Dr. Gabriel? Gabriel se levantou do banco, observando o movimento no jardim com olhos que brilhavam da mesma forma que no primeiro dia em que Clara o conhecera. O meu próximo sonho é que um dia todas as crianças do mundo que ouvirem "Você nunca vai conseguir" tenham alguém como você para provar que isso não é verdade. Clara sentiu lágrimas de orgulho brotarem em seus olhos. O menino que ela havia ensinado a sonhar agora sonhava em ensinar outras crianças a sonharem também. Sabe o quê, Gabriel? Acho que esse sonho também vai se tornar realidade. Tem certeza? Tenho. Porque eu aprendi que quando você quer muito alguma coisa e trabalha todos os dias por isso, os milagres acontecem. Gabriel sorriu e começou a correr em direção às outras crianças, gritando: "Quem quer brincar de tag? Eu marco!" Clara permaneceu no banco, observando o menino que mudara sua vida tanto quanto ela mudara a dele. Às vezes ainda se perguntava o que teria acontecido se ela não tivesse acreditado naquela promessa aparentemente impossível de encontrar um jeito de Gabriel brincar no jardim. Mas então olhava ao redor, para o Instituto Próspero, para as dezenas de crianças descobrindo suas possibilidades, para Gabriel correndo livre sob o sol, e sabia que algumas promessas são feitas para serem cumpridas. Porque às vezes, tudo o que separa o impossível do inevitável é alguém disposto a acreditar. E às vezes, os maiores milagres começam com as palavras mais simples: "Eu acredito em você."